Eu tenho os altos executivos que não querem ser vendedores, mas eu também tenho os vendedores que não querem se tornar um executivo. Não tem clareza, né? Não tem clareza. Seria isso porque a gente não tem eu costumo dizer que a gente está trabalhando para formar a nova geração de profissionais de vendas, né? Sim. Eu entendo que os vendedores se sentem pouco profissionais, não estudaram para serem vendedores, então na área de treinamento, até a gente pode falar um pouco sobre isso, você tem uma dificuldade no sentido de dizer assim, quando eu pego uma sala com 30 vendedores, eu não sei qual é o zero de todo mundo. Se eu pego 30 engenheiros, eu falo, cara, todo mundo estudou 5 anos, se eu falar um termo técnico de engenharia, pelo menos todo mundo já ouviu falar. Uhum. Em vendas, não. Cada um veio de uma escola, né? Exato. Será que tem um pouco nesse lugar assim de que o vendedor não se formou vendedor, então agora que ele tem que se transformar em um executivo, a lacuna que tem entre eu ser um vendedor que eu fui criado na prática e acumulei muita inteligência, mas uma inteligência mais prática, né? Vou ter dificuldade de ser um consultor de negócios, enfim, um analista de negócios, um executivo mesmo? Eu acho que sim, porque como ele corre muito atrás da venda, e não é que ele não queira, talvez ele não soubesse. E é o que você falou, ele aprende na prática. Ele tá lá no dia a dia, o negócio apareceu, ele vai ter que correr atrás e fazer. E aí nós estamos generalizando, não são todos assim. Sim. Tem alguns que correram atrás, que entenderam, que buscaram o conhecimento. E aí vem essa nova geração agora, que é uma geração que muitas vezes, principalmente quando a gente fala de sucessão, que ele pegou a empresa do pai já madura, com muitos clientes, e agora ele ingressa com uma formação já diferente, e ele entra numa pegada mais digital. Então, muitas vezes a gente também trabalha lá o processo de sucessão e existe o conflito de que eu vivi assim, eu fiz assim desse jeito, só que agora você está vindo com um conhecimento que, para mim, eu acho que não dá certo. Então, a gente também trabalha isso com as corretoras e com o processo de sucessão, porque chega um filho jovem que vai assumir com uma formação diferente e um pai que lutou, que trabalhou pra caramba e que fez aquilo crescer e que agora é imenso. E aí chega o filho com outros métodos. Então, é um ponto aí que a gente tem pensado bastante para ajudar o corretor a aprimorar. Maravilhoso, que legal. E dentro desse desafio, né, a gente falou um pouquinho de ROI do treinamento, como é que é o desafio assim? A gente entende quanto mais individual a educação, né, corporativa, aula de violão, qualquer aula que você vai fazer, quanto mais individual, melhor. Como tratar essa questão da individualização quando você tem um universo aí de 40 mil pessoas, 30 mil corretoras, né? Então, pessoas são muito mais, né? Sim, são muito mais. Como individualizar e deixar esse treinamento algo mais legal? Né? Como a gente falou, o vendedor é um cara muito prático, ele aprende né? Então tem alguns vendedores que falam, teoria para quê? Na prática é diferente e tal, não sei o quê. E meio que já negam a possibilidade de serem treinados e de aprender algo novo antes de se anunciar o que você vai fazer. Sim. E dentro desse universo, como tentar individualizar, assim, com tanta gente para ser treinada? Isso é uma coisa que a gente, principalmente depois da pandemia, que a gente pensou bastante, porque assim, se ampliou muito as formas de aprendizagem, né, Marcelo? Antigamente era o presencial, e aí depois tinha uma plataforma. Com a pandemia, as pessoas perceberam que elas adquirem o conhecimento do jeito que elas quiserem, né? Então, assim, tem gente que eu quero aprender a cozinhar determinada coisa. Você vai no YouTube, você vai lá e coloca a receita e tem um cara fazendo junto com você. Ou se você prefere ler, você vai lá e pega a receita e segue. Ou se você prefere, sei lá, ouvir, você tem podcast de coisas de cozinha. Aí você ouve. E aí, uma das coisas que eu percebi era isso, que diversificou muito a questão da forma de aprender. E aí a gente precisa ter clareza desses pontos, né? Então, e isso sempre existiu, né? Tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo. E quando a gente fazia um treinamento presencial, a gente procurava mesclar na metodologia esses pontos dentro do presencial. E aí a padronização, a customização, é lógico que ela é mais... o resultado é melhor, né?